Porque, na verdade, quase não se fala, né, de autoextermínio, até mesmo porque torna-se um gatilho. Então, nós temos, né, nós chamamos de God, foi um alemão, ele escreveu um livro, né, que nós chamamos esse livro de o romance de agora me deu um branco aqui, agora mesmo eu trazer a memória. Tá. Mas o Setembro Amarelo, ele enganja justamente nesse episódio. Uhum. Em 1700, God ele escreve, um alemão, de Werther, na verdade, nós chamamos de efeito Werther. Em 1700 ele escreve e troca, né, ali algumas cartas falando a respeito desse jovem. E esse jovem, ele então, dentro ali da sua contemporaneidade, envolvido com a sociedade, provavelmente ali de classe média, ele então descreve um romance e vai falar a respeito, né, daquela realidade que ele estava vivendo. Uhum. E ele então escreve, é um livro interessante de se ler, são, né, fragmentos, algumas cartas, mas nessa troca, e ele falando a respeito desse amor, desse sentimento, Werther, ele então apaixona por uma mulher e infelizmente, né, ao desenvolver desse relacionamento, ele usava um terno amarelo, né, um paletó amarelo, e a partir desse momento então ele tira a sua própria vida. Por amor. E com isso, por amor. Então, né, no livro aparece então esse desfecho e de alguma maneira eles acabaram romantizando isso. Então ele foi proibido inclusive em alguns países, né, a impressão desse livro, a leitura, justamente porque ele vai desencadear, né, esse, vamos dizer, esse efeito Werther que nós chamamos, aonde que muitas pessoas, infelizmente, vai romantizar, chegando ao ponto do autoextermínio. Então, cara, esse que amarelo... absurdo, né? Ter algo que você vê o poder da influência, né? Exatamente. As pessoas romantizar uma situação dessa a ponto de querer tirar a própria vida. E Não são todos os casos, né? Mas esse efeito que você está me falando, ele é a origem, né, do cenário. Ele é a origem. Então, assim, não se fala, a mídia não traz, né, fatos sobre esse autoextermínio, até mesmo porque pode se tornar-se um gatilho. Uhum. Isso contribui. No entanto, que muitos jovens teve, né, um autoextermínio nessa ocasião, foram muitos, milhares. Né, se você for pesquisar ali e ver a história, então God ele escreve esse livro justamente narrando esse fato e muitas vidas foram ceifadas por essa razão. Nós não temos assim ideia, né, de como é a realidade no Brasil. Provavelmente algumas pessoas não sabem, mas no Brasil ocorre um autoextermínio 32 pessoas por dia. Por dia? Por dia. Cara, pensa que número absurdo. E no mundo, a cada 40 segundos. Ou seja, nós chegamos aí em torno de quase 800 milhões de pessoas. Então, nesse tempo que a gente está se falando aqui, pelas estatísticas, infelizmente, algumas pessoas já se foram. Infelizmente, algumas pessoas já se foram só nesse tempo que nós aqui estamos falando. Cara, que loucura. Então, a cada média de 70 minutos no Brasil, uma vida é ceifada. Cara, são números impressionantes, né? Eu não sei se o pessoal de casa aí tem noção desses números, né? Mas quando você fala assim, 32, né? 32 pessoas 32 no Brasil. No Brasil. Olha que loucura. Se você colocar 32 pessoas juntas e pensar assim... Porque quando você fala em números, né? 32 pessoas num país que tem 210 milhões de habitantes, né? Pela última pesquisa do IBGE. Exatamente. Mas aí quando você coloca assim, em números, 32 pessoas, você... Cara, tem família que não tem 32 pessoas somando todo mundo. Então você tem isso por dia retirando a própria vida. É uma coisa muito séria. Então, essa é uma forma de prevenção, mas é algo que precisa de ser falado. Como você mesmo disse, né? Dá uma ênfase ali nos Estados Unidos, mas a história ela já começa muito bem antes. E aí
justamente o amarelo ele traz essa ênfase, ele traz Engraçado que a gente tem uma discussão, né? Que o Brasil ele é muito de pegar informações de outros países, país de terceiro mundo, né? Então eu vou pegar informação de outros países e eu não crio a própria cultura. E isso é uma ignorância absurda, porque, cara, a gente precisa falar para conscientizar as pessoas do que tem acontecido ao redor do mundo e dentro do nosso espaço, né? Isso não é algo mais que é isolado em algum lugar. A gente tem alguém próximo que acontece Sempre. isso. Essa é a grande questão. Cristiano, e eu tenho visto muito casos de crianças e adolescentes. Isso, tem aumentado muito, infelizmente. Esse é um caso, porque assim, é um estudo muito recente de que pode ser genético. Eu tive a oportunidade, certa vez, de falar, numa ocasião, que uma pessoa logo depois me procurou, após a palestra, e ela veio falando para mim a respeito da experiência dela familiar. E ela veio contando que na geração dela já havia sido em torno mais ou menos de umas 6, 7 pessoas, e ela mesma lutava contra isso. Então, ela tem uma inclinação, não só ela, um outro rapaz também me procurou e veio falar comigo, né, a respeito disso. Então, ele me disse que há esse estudo e há essa possibilidade. Eu já ia perguntar, tem um estudo que comprova isso? Eles estão estudando, é muito recente, não pode se afirmar. Tá. Na psicologia, a gente costuma dizer, tem um fator que nós chamamos de herança psíquica, que são padrões que vão repetindo. Talvez nós podemos pensar aqui, e talvez alguns aí que estão nos ouvindo, quem nunca pensou no suicídio? Quem nunca, em algum momento da sua vida, não pensou no autoextermínio? Perdão. Talvez você poderia aí perguntar, né, aí numa estatística, pelo menos... De 10? De 10, 9. Cara, são números absurdos, Pensar, né? É diferente É. de você, porque geralmente são 3 processos. É o pensamento, o planejamento e a ação. Porque ninguém acorda já querendo executar algo. Jamais. Mas vem o pensamento. E então começa a elaboração durante o processo. Aí pensa nas formas, como pode ser feito, a maneira como pode fazer. Nessa hora que a pessoa está, pelo teu conhecimento, nessa hora que a pessoa está planejando, ela já decidiu que ela vai fazer isso? Ela tem a intenção, mas ela não decidiu de fato. A Organização Mundial de Saúde, ela vai falar para nós que 90% dos casos, como a estatística que nós aqui já colocamos, é reversível. É reversível. A grande questão é que nós não desenvolvemos uma rede de apoio saudável, vamos dizer assim. Exatamente, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Qual o papel da saúde mental, né? Os fatores de risco, família, isso tudo influencia, né? Influencia. Eu estava vendo um estudo que a ausência de vínculos é um dos fatores mais altos para quem comete suicídio. A palavra que eu não podia falar, eu falei. Gente, o YouTube é uma coisa engraçada. Se eu ficar falando isso aqui, eles derrubam a nossa live. Então, primeira coisa, gente, comenta aí para aumentar, para o YouTube entender que esse assunto aqui é relevante e para que ele seja direcionado para mais pessoas. Mas voltando, Sim. Essa palavra eu não posso utilizar. Ausência de vínculos, né? Para quem cometeu o autoextermínio, quando você pega ali estatisticamente, a ausência de vínculos é um dos fatores mais altos de quem fez isso. E de quem foi reverteu, tinha mais apoio da família. Sim. Você percebe isso também no teu consultório? Eu percebo. Inclusive, até não comentei com você, Rubens, porque a minha